vez que eu vi a morte foi num trem, indo de Sobral para Crateús. Era no tempo das Marias Fumaças, da velha RVC, Rede Viação Cearense, que andava tão lenta e quebrava tantas vezes que traduziam aquela sigla RVC, ao invés de Rede Viação Cearense, como rapariga velha e cansada. E neste trem acontecia tudo. Se saía de madrugada de Sobral e se chegava de noite em Crateús. Era um negócio dentro, lerdo demais, uma coisa enfadonha. E neste trem acontecia tudo. Gente dava ataque, começavam namoros e morria gente. E eu vi pela primeira vez a morte num trem indo de Sobral para Crateús. Morreu alguém no trem. Foi um alvoroço e nós fomos olhar a morte. Eu vi a morte de perto. O homem morreu, estava lá o homem morto. Arranjaram uma vela, ninguém sabe como, e acenderam a vela perto do cadáver. Neste mesmo dia, pela primeira vez na vida eu vi o sexo. É que eu fiquei muito embrulhado, tinha comido umas bananas no Ipu, na estação, e precisei ir ao banheiro. A porta do banheiro estava aberta, eu notei que estava aberta, mas quando eu forcei, uma força estranha do lado de lá, e calcava a porta para cá. Mas eu estava desesperado nas últimas. E então eu forcei a porta com força e vi a cena. Estavam engatilhados, estavam lá engatados, quero dizer, um casal. Um casal estava engatado. E no mesmo dia eu vi a morte e vi a vida. Porque o sexo é a vida, indiscutivelmente. Na igreja do Coração de Jesus, havia, nos tempos idos, dos anos 50, um casal que se encostava numa das portas. Os adolescentes ali da Barão de Aratanha, Pedro Pereira e circunvizinhanças, acharam que aquilo era um despropósito, porque eles morriam de inveja. Era um português agarrando um anifeto na maior esfregação. Então eles se encostavam numa das laterais da igreja do Coração de Jesus, numa determinada porta, praticamente alugaram aquela porta. E então um dia, os adolescentes da Barão de Aratanha resolveram preparar uma tramóia. Um deles se escondeu dentro da igreja, assim que terminaram os ofícios religiosos, e desatarrachou as dobradiças daquela porta em que o casal se encostava. E além disso, amarrou uma corda, um fio, desde aquela porta até o badalo do sino. Naquele tempo Fortaleza dormia cedo, e pelas 8, 9 horas a cidade estava em silêncio profundo. Mas o casal chegou por volta das 9h30 e começou a se esfregar na tal porta por ali. E então, como a porta estava com as dobradiças desatarrachadas, o sino tocou. Epa, duradeira residência, e todo mundo acorreu para ver de que se tratava, aquele sino badalando naquelas horas. Toda aquela região pressurosa correu, e o casal não teve nem tempo de se levantar. Também eles estavam assustados, estavam um por cima do outro, no maior fraga. E foi um escândalo grande na cidade. O português foi expulso para o bem das dobradiças. Sabe quem era? O Tarcísio Tavares. É impressionante como ele consegue reverter a medalha. Morte e assombração poderiam assustar de princípio, mas navegue por esse mar, ande por ele, e então você vai fazer uma excelente viagem, uma trajetória deslumbrante e esplêndida pelos caminhos do humor através do funério. Ele consegue colocar um ponto risonho no caos. Ele consegue mostrar, apontar a flor do lótus no lamaçal do Nilo. Ele consegue iluminar o momento mais difícil para os familiares, para os amigos,
ao momento dos desenlaces. Aquelas coisas que são fatais e definitivas são de repente desdobradas de modo irônico e interessante pelo Elcias. Eu digo no prefácio desse livro que esses lustosos são de lascar. Eles deviam ser proibidos de existir. Porque como é que uma família enorme é toda talentosa? Que arrumação é essa? Que privilégio é esse? Que injustiça contra a imbecilidade geral? Não sai um que dezebra. Todo mundo sabe escrever, todo mundo sabe contar, todo mundo sabe olhar a vida de modo interessante, sabe? O lustosão, que é vaidoso assumido, se responsabiliza por estandartear as qualidades e virtudes dos lustosos. Mas todos eles são unânimes em reconhecer que o seu Costa e a dona Dolores são as fontes geradoras dessa ilustração. Nós temos aqui a dona Dolores, do alto dos seus 91 anos, a grande matriarca, que ainda atende os nossos telefones quando procuramos algum dos lustosos, que lê as obras dos filhos e dos outros também, e ainda aponta, aconselha e indica o que deve ser dito e o que não deve ser dito. Portanto, é ainda uma audaz censora, não apenas a mãe, mas uma crítica literária geradora, genética e geradora de tanta inteligência nessa família de ilustrados. Esta noite é uma noite de descontração diante da morte. A morte é uma coisa muito severa, muito séria. Padre Osvaldo, meu professor de português, dizia assim: cuide, meu filho, e adie a morte, porque no dia da sua morte o único sujeito sério é você. Realmente o defunto é muito sério, é um elemento muito sério, muito sisudo e sobretudo extremamente calado. Mas os amigos do defunto, estes estão em pleno alvoroço, porque é justamente nos velórios que a gente reencontra muitos amigos, que haja conversa, piada de todo quilate, muita fofoca. É impressionante as fotografias, quando se pega um fragante fotográfico, das pessoas num velório ou no enterro, todos risonhos, todos muito alegres. É um negócio, uma grande algazarra. Veja uma coisa, a morte é tão trágica, mas nós gostamos muito da morte, dos outros naturalmente. Nós somos imensamente trágicos. Este sadismo natural, ninguém quer largar dele. Naturalmente ninguém assume, mas na verdade todos nós somos sádicos. Você vai passando no seu carro e tem um acidente. O que você faz? Para alguém, e quando não morre alguém, você sai simplesmente frustrado. Agora, se morreu gente, aí você demora mais. Aí você quer saber todos os detalhes. E quando chega em casa, alardeia, os olhos nos pitombam, os braços abertos dramaticamente. Ninguém assistiu uma desgraça. E como a avó deixa o que está fazendo, alguém interrompe a novela, todos param e escutam ansiosos. Todos querem a notícia trágica. Se você olha a história das grandes epopeias, verifica que as comédias não ficaram. O que é que ficou da história? Ficaram as tragédias, as grandes desgraças, a morte, a desilusão, a traição viperina, os grandes desastres. Isto é que fica da história. Quem é que guarda uma piada eternamente? Mas uma morte, uma desgraça, esta permanece. Os grandes epopeias da humanidade, a Ilíada, a Odisseia e todas as outras, a Eneida, todas elas são marcadas pelo sangue, pela desgraça, pela morte, pelo destino trágico. Todas elas. Isto é o homem
Esse fantasma, já todo de branco, escreveu nas costas almas frescas. Eu fui investigar, era um bando de bicha cortada. É porque já, alma bicha, uma palavra de vocês. Agora então, nosso autor da noite, o Elcir Lustosa, para os seus agradecimentos. Pode ser linda, né? Da palavra do Juarez e do Tarcísio Tavares, vai ficar difícil eu falar alguma coisa para que as pessoas achem realmente interessante. Aliás, minha mãe, Dona Dolores, na sua fina ironia, ao ler o prefácio do Juarez Leitão, brincando comigo, disse: está muito melhor que o livro. E a Dona Dolores sempre é dessas ironias, de brincadeiras, etc. Eu, por exemplo, quando era repórter na Folha de São Paulo, saí daqui em 74, 77, era repórter especial da Folha de São Paulo, saiu uma matéria, inclusive a respeito do Lula, manchete da Folha de São Paulo, de primeira página, assinada. Para mim foi acabou quem sai aqui. Bebedor das águas da beira do Acaraú, para chegar em São Paulo. E você construiu uma matéria para ser manchete do canal. Aí eu mandei todo mundo alegre o texto para a Dona Dolores. A Dona Dolores me devolveu devidamente corrigido e disse que era para mim ter mais respeito à língua pátria. Eu disse: mãe, isso é um processo industrial. Isso não interessa, tem que escrever direito. Talvez foi por isso que o Roberto Aurélio estava em Paris e manda para ela uma carta cheia de palavras em francês, trocadas, etc. Ela corrige a carta e devolve a carta dizendo que ele tivesse mais respeito também pela língua pátria, apesar de estar morando na França. Mas essas histórias a respeito dos meus mal assombrados, dos meus finados, foram originárias assim numa tentativa de um resgate ou da purgação da dor da morte do meu próprio pai, seu Costa, que adorava contar a história de mal assombrado, de alma, etc., e não tinha medo de nada. E eu sempre levei num certo deboche a história da morte. Agora mesmo, há um ano atrás, né, eu tinha um irmão, o Pascoal, que era muito danado, e criava muito em casa. Aí eu cheguei dando Dolores: Deus concedeu a graça do óbito ao Pascoal. Aí, felizmente, ele morreu no hospital, não criando uma arruaça na rua e uma briga. Então, é dessa coisa assim, eu sempre levei. Eu estava no enterro de um primo nosso e conversando, e ele era alcoólatra e faleceu, e chegaram os coleguinhas de ex-AA, que realmente tinham deixado a AA para desenvolver atividade muito mais interessante, frequentar a AA, que realmente eu não vejo muita graça, né? Ele está frequentando a AA. É muito bom, mas eu não vejo graça. A graça está em não ir com a AA e para o mato. Mas aí o cidadão vai a óbito. Aliás, ele foi a óbito castigado porque deixou de beber. Quer dizer, a abstinência etílica causou nele um derrame cerebral, ele caiu e morreu e tal, e estava lá. E aí chegaram os amiguinhos dele de botiquim. Aí eu cheguei para o irmão dele para dizer como essa história da mãe estava família, assim, separada. Eu cheguei e disse: rapaz, tu não sabe o que eu ouvi agora? De um dos papudinhos amigos dele. Aí esse cara chegou para você, olhou assim, meio... rapaz, o Paulinho está meio diferente. Aí o outro: também acho. Aí o cara disse: também, pô, faz 3 dias que ele não bebe. Então essas histórias são típicas do nosso folclore de beber o morto. Quer dizer, as pessoas bebem o morto. É uma coisa interessante, é muito divertido beber o morto. Todo velório, principalmente no sertão, virava uma algazarra, uma confusão, que geralmente tinham que tirar os participantes para um lugar mais reservado, porque começavam a contar piada, falar de coisas indecentes e terminava virando uma coisa meio que não tinha nada a ver com a dor da separação, desse rito de passagem definitivo. Eu, particularmente, não vejo nenhuma graça em morrer.
entendeu? Eu não pretendo morrer, e se morrer, só vou pro cemitério se for carregado, achando que é extremamente desagradável o cemitério, não é um lugar que a gente possa achar agradável. Mas, voltando ao Juarez Leitão, eu tive agora a gratíssima satisfação de encontrar o padre Tibúcio, lá em Tianguá, que é amigo do seu Costa, Monsenhor Tibúcio, que está com 97 anos. E a gente termina, né, colhendo dele, ele está me contando uma história dessas coisas, era assim, em agosto, não havia perspectiva de chuva, e o tempo fechou e ele ficou angustiado, e aí fez uma promessa de daria para Santo Antônio o burro que ele levava no saldo, só uma carga muito valiosa, ele daria o burro. Aí encontram o padre Monsenhor Tibúcio, o cidadão chegou em Sobral, vendeu o saldo, aí ficou matutando, dizendo, rapaz, mas aquele fechado de tempo não era tão assim não, pô, eu exagerei, não devia ter feito essa promessa, né? Meu burrinho, como é que eu vou vender sal, pegar sal agora? Aí puxa para lá, aí ele fica pensando, eu tenho que dar um jeito. Aí ele vai, compra uma galinha, entendeu? Aí chegou na feira, Sobral, disse, olha, eu estou vendendo um cavalo, aí juntou o cavalo no local da feira, Sobral, onde se vende animais. E aí, não sei se chegou para ele, disse, você está vendendo o cavalo? Pô, disse, quanto é o cavalo? Disse, R$20. Ah, R$20? É, R$20. Aí tá barato, eu quero. Mas eu tenho que levar essa galinhazinha. Ele tinha agarrado, pegou uma galinha, amarrado perto do cavalo lá. E a galinha, acontece, só vendo o cavalo, só deu o burrinho, se o senhor levar a galinha. Disse, a galinha é R$250. Ele ia pagar Santo Antônio, né, com os R$20 do valor da galinha. E essas histórias, né, passam por essa coisa do misticismo das pessoas, que terminam tendo um jeitinho de escapar, inclusive, das promessas, das obrigações com o eterno, né? Agora eu ouvi de um médico a respeito dessa história da morte, e eu digo, olha, eu vou terminar tendo que construir um novo livro, porque aí apareceu uma história interessante. Tinha um cidadão lá na Calcaia, muito bravo, baixinho, andava com uma faquinha de 8 polegadas, os outros andavam com 15, 20, andava com 8, uma faquinha, se picar fundo e tal. E aí comprou um relógio Seiko, nos anos 60. O relógio Seiko era uns 3 salários, uma coisa assim, valiosíssima. E ele tomou umas cachaças e sai do barzinho lá na Calcaia, e no meio do caminho 3 caras servem para tomar o relógio Seiko dele, um valioso relógio. E aí ele começa uma briga, termina chegando no hospital e é atendido pelo doutor Rogério Amaral, que era médico lá na Calcaia. E disse que olhou o médico e disse, rapaz, mas que diabo de briga foi essa? Vai estar cortado, tá? Só não tem marca de faca no solado dos pés. Rapaz, o negócio foi feio. E os outros, também, a gente puxou faca, mas a gente se corta de um lado, se corta do outro. Mas, rapaz, esse cara aí, rapaz, você não se eu estou achando que esses caras vão voltar. Esse doutor, não faça uma desgraça dessa, eu morro de medo. Mas, rapaz, você já enfrentou os 3 caras para defender o relógio, tem medo, tem. Não fala uma desgraça dessa que eu não vou conseguir sobreviver e encontrar esses 3 caras. Tem certeza que tem. Mas por quê, né? Doutor, é porque eu morro de medo de assombração. Ele tinha realmente exterminado. Mas na literatura, às vezes a gente consegue. Outro dia eu vi umas reduções interessantes. O cidadão falando no Juarez, você como um grande literato, você fez uma redução a respeito do Édipo Rei. E o cara disse que o Édipo Rei, como é a história do Édipo Rei? Rapaz, é um doido que bota na cabeça que vai matar o pai e termina matando, e depois transar com a mãe, depois ele fura os olhos e sai no meio da rua, feito doido, pedindo embora. É uma redução que termina sendo de uma certa forma que a gente vai encontrar nessa linha de reflexão. As reduções são no tipo de literatura de cordel, alguns cordéis, como o Zé Limeira, poeta de absurdo, do meu amigo Orlando Tejo, que inclusive
esteve recentemente aqui e enfrentou uma situação interessante. O Orlando Teste estava lá em Campina Grande, trabalhava no jornal lá de Campina Grande, nos Diários Associados, e tinha que pegar um avião para ir, um monomotor para ir de Campina Grande para Recife com o casamento do irmão. E tomou um belo pileque, que ele era alcoólico, deixou de beber, e quando chegou no aeroporto, o avião tinha partido. E aí o avião vai embora, quando chega perto de Recife, o avião cai e morre todo mundo. E ele constava na lista de passageiros. E o jornal, ele pega um trem, não tinha sabido de nada, pegou um trem, saiu dali, pegou um trem e foi para Recife. Chega em Recife, sai no jornal de Campina Grande, as fotos dele, em Recife, a foto dele dizendo que ele tinha morrido. E ele continuou tomando os pileques dele. Aí quando ele vem de volta, quando vai chegando no aeroporto de Recife, aí vem um cara conhecido e o cara sai se escondendo dele, ele atrás. O que é que ele tá vendo? Ele vê o cara se escondendo. Aí ele consegue cercar o cara se tranca no banheiro. Aí diz, rapaz, o que tá vendo? Ele diz, rapaz, tu morreu, cara. Tu não sabe não, sai no jornal. Não tô aqui falando contigo. Então essas histórias de morte, e algumas coisas reais, é que são objeto da minhas reflexões, uma reconstrução da realidade, dos fatos, entendeu? Porque eu acho que o ficcionismo, antes de tudo, tem que ser um grande mentiroso. Pegar o real, construir uma grande mentira, inventar uma série de coisas para que essa coisa torne-se mais apetitosa. E não para ser um relatório de assembleia de condomínio, uma situação que às vezes você está obrigado a fazer aquela coisa objetivamente. Mas, apesar de não ter trazido um improviso, esqueci no carro, eu acho que já fui bastante prolixo e vamos usufruir do espaço aqui do nosso TT, agradecendo ao Nilton Freitas, e o IF do Nilton Freitas e essa bela casa. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença de todos, esperamos encontrá-los nos próximos eventos do Centro Cultural e seus anexos e convidamos.
Ai, gente, vamos ficar por aqui. Aqui só conta da os amigos. Ah, mas foi pouco. Foi muito. Já vi várias coisas, eu vi, já vi um pouco nas férias aqui, eu ficaria do lado da Dona Dolores, mas sempre a programação é boa, né? E o show da Nete aqui que eu adorei. Lélia, vamos ver o quadro que eu quero que tu compre também. Lélia, agora filma eu, Galfão. Tem que se movimentar. Quem saiu no filme? Vamos dançar. Maurício dançar. Quem mais? Vamos já apareceu no filme. Ele falando do teu pai lá. Rezando suas 1000 Ave Marias. Ah, Ficou legal, ficou legal. É, chifre não é defeito, é o Cias para prefeito. O chifre, vote em mim, vote em mim. Eu quero ver isso aqui. Aqui embaixo não, mas isso aqui é o povo. Sobralho aqui. Vai do Roberto. Que tá louco.
Sai o Gabriel. Cadê as cocas, mano? Não, cara, você vai me inchado, hein? Valeu, Lili. Calma. Sei. Vai lá. Quero ver. Não, vai lá tirar foto. Vai lá.